Vamos conversar sobre esse assunto ao vivo agora aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que está ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, em áudio e vídeo, para quem também nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ministro Gilmar Mendes, bom dia ao senhor, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes nesta manhã de segunda-feira. Bom dia a todos vocês, é um prazer estar com vocês. O nosso primeiro assunto aqui do jornal hoje é justamente a repercussão desses protestos que aconteceram no fim de semana, principalmente em Brasília, capital federal, com fogos de artifício em direção ao Supremo Tribunal Federal. Queria que o senhor trouxesse aqui como que o senhor assistiu a esse episódio e quais devem ser as consequências para aqueles que serão responsabilizados por essas manifestações. Eu creio que, como todos vocês acompanham, há 2 semanas, mais ou menos, talvez, nós temos tido essa refrega no entorno do Supremo Tribunal Federal. Uma militante dirige um grupo que seria os 300, talvez querendo mimetizar os 300 de Leônidas. Parece que são magos dos 20 ou 30, mas fizeram aquela marcha com tochas e coisas do tipo. E agora, diante da atuação do governo do Distrito Federal, que eu imagino por razões sanitárias desfez o acampamento, decidiu fazer aquela manifestação a partir, aparentemente, ali do Congresso Nacional, rumo ao Supremo Tribunal Federal, e aí houve essas reações já conhecidas. Ministro Gilmar Mendes, não está faltando uma palavra... Bom dia, ministro. Não está faltando uma palavra das Forças Armadas? Todos estão dizendo, não, as Forças Armadas são guardiãs da Constituição, não vão concordar com o golpe. Mas até agora as Forças Armadas não se pronunciaram. O senhor não acha que está faltando isso, não? O comum, na verdade, é as Forças Armadas não se manifestarem. Elas se manifestam pelos seus comandantes, o comandante do Exército, o comandante da Marinha e o comandante da Aeronáutica. Mas eu já disse até em outras entrevistas que se tem usado muito o santo nome das Forças Armadas em vão. A toda hora, pessoas ligadas ao movimento, pessoas que estão em torno do movimento do presidente Bolsonaro, lança essa mão as Forças Armadas, invocam o tal artigo 142, que, como já vimos, não se presta para esse tipo de intervenção que eles desejam. Acho que a ideia, de fato, é constranger as instituições, é criar constrangimento, amedrontamento, e já houve, talvez, algum tipo de esclarecimento por parte de pessoas das Forças Armadas de que eles não são milícias de força política. Isso é claro, não é? Portanto, quem diz que vai usar as Forças Armadas para uma dada finalidade, constranger um dado poder, está usando as Forças Armadas como milícias suas, milícias de partido político ou de movimento políticos. E elas não se prestam a isso, não é? Eles estão confundindo com as suas próprias milícias, essas milícias existentes no Rio de Janeiro, de que se fala, e isso não pode ser misturado com as Forças Armadas. E esse aparelhamento de órgãos do governo por militares do Exército, claro, da reserva, eles viram civis, né? Mas, de qualquer maneira, há um aparelhamento. Isso não preocupa, não, ministro? Certamente esse é um tema que precisa entrar na agenda política. Muitos deles vieram e continuaram na ativa, aproveitando-se da previsão de que podem continuar na ativa por algum tempo. Acho que ainda há alguns que estão na ativa. Acho que o general Ramos anunciou que agora estaria passando para a reserva, e no Ministério da Saúde parece que a cúpula seria de militares da ativa. A mim me preocupa, sem dúvida nenhuma, essa eventual militarização de alguns setores nos quais eles não são, ou não, podem não se revelar aptos. Não é? A questão da saúde, eu acho que
muito séria. Nós vimos as decisões que foram tomadas, não é? Retirada de informações, suspensão da divulgação do número de mortes e coisas do tipo, que certamente não eram condizentes com o perfil técnico que sempre nós reconhecemos aos quadros das Forças Armadas. Ali, acho que houve um certo atabalhoamento, né, uma certa perplexidade, e eu espero que isso se corrija. De qualquer forma, já se fala que nós teríamos algo como 3.000 DAS, portanto, essa é a linguagem da burocracia para as funções em comissão, 3.000 DAS ocupados por militares. É bom que eles fiquem atentos, porque vocês sabem, no passado, a gente se referia ao PT como o partido do aparelhamento, não é? Falava-se até de uma forma bastante cômica que era o partido da boquinha. Agora parece que se está a buscar esse aparelhamento via oficiais das Forças Armadas. Acho que precisa ser crítico a isso, não é? Embora não se possa desprezar a expertise que muitos integrantes das Forças Armadas têm. Ministro, muito bom dia. Eu queria saber o seguinte... Bom dia, Cláudio. Tudo bem? No fim de semana o senhor postou uma mensagem nas redes sociais lembrando o caráter criminoso da invasão de hospitais e até o estímulo também a essas invasões constitui crime. Quando a gente vê, por exemplo, como vimos ontem, né, aquele ataque ao Supremo Tribunal Federal de fogos de artifício e coisa e tal, né? Enfim, daqui a pouco estão atirando tochas, vão tocar fogo no tribunal. O silêncio do governo, ou pelo menos do presidente da República, também não constitui uma maneira de se estimular esse tipo de coisa, porque afinal de contas é um tanto quanto incômodo, né, que o presidente não desestimule manifestantes que em seu nome hostilizam o Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo com preocupação, Cláudio, e já disse isso até ao presidente da República, de que ele não deveria comparecer a manifestações cujo intuito era claramente antidemocrático, como fechar Congresso Nacional, fechar o Supremo Tribunal Federal. Tanto é que ele começou a se preocupar e dizer, veja que é uma manifestação ordeira, não há ataques às outras instituições. Nós tivemos aquela lá conhecida do Forte Apache, depois tivemos uma outra aqui em frente ao Palácio do Planalto, em que participou também o ministro da Defesa, sobrevoando por helicópteros. Até mostrou-se uma visão aérea dos manifestantes que mostravam que eles estão, e cada vez mais também se percebe isso, vocês da imprensa têm falado, Cláudio, em número muito diminuto, muito rarefeito, né? A imagem que se tinha era de poucas pessoas que ali estavam para uma manifestação. E sempre com esse chavão, fechar Supremo, fechar Congresso, e não me parece que nenhuma instituição, nem outra, sejam óbices ao governo ou tem caracterizado como instituições de resistência ao governo. De modo que a mim me parece grave que o presidente não desestimule esses seus quadros a participar desses movimentos, e acho até que eles poderiam ter outras lutas, né, e outras mensagens de luta. Vamos desburocratizar, vamos ajudar o Brasil a superar a Covid-19, vamos melhorar a economia que está em frangalhos, né? Eu acho que certamente teria mensagens muito mais proveitosas para esse ambiente em que nós estamos vivendo, e acho que isso precisa ser dito. Ministro Gilmar Mendes, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, também na tela
do Band News TV, o canal 24 horas de informação do Grupo Bandeirantes. Ministro, eu queria perguntar para o senhor uma coisa mais ligada até à estratégia de posicionamento, que é o seguinte: como o senhor bem ressaltou, essas manifestações têm sido numericamente muito pouco expressivas. Essa manifestação com alta agressividade na frente do Supremo no sábado tinha ali, quando muito, 100 pessoas, não é? Do ponto de vista da manifestação agressiva, alguns manifestantes conseguem holofote quando sobem o tom, mesmo que não tenham representatividade numérica. Não seria melhor, de alguma forma, ignorá-los do que dar peso a isso do ponto de vista de estratégia, por ser um grupo pequeno e que não necessariamente represente uma corrente ideológica relevante na sociedade agora? Talvez. Isso depende muito de como se quer lidar com a temática. Talvez essa possa ser uma estratégia. Veja, vocês, jornalistas, tomaram uma decisão em relação àquele grupo que ficava lá no Palácio da Alvorada, não é? Algumas emissoras, pelo menos, tomaram essa deliberação de não mais cobrir aquilo, porque os jornalistas estavam sendo agredidos. O Bandeirantes deu o primeiro grito, viu, ministro? O Bandeirantes foi a primeira a se manifestar. Isso, quer dizer, aquele grupo que popularmente é chamado aí de gado, coisas do tipo, e que fica ali para dar eco às falas do presidente, né, e que agrediam os jornalistas, o que não é nada razoável, e vocês retiraram aquele palco, quer dizer, os jornalistas deixaram de lá estar e o presidente perdeu o elan, vê-se que ele ficou um tanto quanto sem palco, né, com aquele diálogo de pessoas, às vezes até um tanto quanto perturbadas, como se percebe das diversas falas, que ali tem gente que faz cura para a Covid-19, cura câncer, faz uma série de outras coisas, não é? Então, talvez seja um tratamento. Mas quando se trata desses ataques direto à instituição, hoje alguém está atirando fogos, daqui a pouco pode ter bala, não é? Nós precisamos nos prevenir. Esse próprio grupo que estava acampado aí na esplanada dizia estar armado para a defesa da liberdade. Então, por isso, talvez, as autoridades de polícia devam tratar desse assunto. É claro que muitos deles estão buscando aquele meio minuto de fama, talvez até uma prisão os faça mais conhecidos. É uma forma muito estranha de entrar na militância política por essa porta, né? Mas quando se trata realmente dessas palavras agressivas em relação às instituições, as autoridades de polícia já devem tomar as suas providências. Ministro Gilmar Mendes, é o Pedro de novo aqui. Queria perguntar ao senhor, que é um dos ministros que está há mais tempo no tribunal, como é hoje ser ministro do Supremo Tribunal Federal? O senhor mesmo já foi alvo de insultos aí, até fora do país, né, com palavras agressivas. E agora, nesse momento que a gente vive, como é ser ministro do Supremo Tribunal Federal? O senhor tem receio pela sua segurança? Queria que o senhor contasse um pouco para o ouvinte da Rádio Bandeirantes o momento que o país vive e essas ameaças que o tribunal tem recebido, se isso acaba chegando também à pessoa física, né, dos integrantes da corte. Não, com certeza. Acho que todos nós já tivemos algum tipo de experiência, e todos aqueles que estão na vida pública com alguma projeção têm passado por esses momentos. As pessoas se dizem agora, a partir de uma certa ideologia, elas próprias empoderadas, nós somos os seus empregados e devemos fazer aquilo que elas desejam. É uma forma muito pouco própria de avaliar a democracia representativa e a democracia constitucional, né? A democracia representativa não significa que as autoridades devam fazer aquilo que as ruas querem, ao contrário. Então, de fato, nós estamos passando por um momento muito singular, muito próprio, que vem desse radicalismo que se instalou no Brasil. Pessoalmente, eu não vejo nenhum colega amedrontado com isso ou deixando de fazer aquilo que tem que fazer em relação a isso,
Mas é claro que inspira cuidados, eventuais ataques a familiares, e temos respondido. O inquérito das fake news, de certa forma, responde e procura responder a esses ataques. E eu acredito que foi uma iniciativa acertada, porque nós tivemos as reações, às vezes, desabridas e até desproporcionais a esse inquérito. Ministro Gilmar Mendes, já vários dos seus colegas mostraram uma má vontade com o presidente Jair Bolsonaro. Eu começaria pelo decano Celso de Mello, passaria por Alexandre de Moraes, pelo senhor, por Dias Toffoli, como presidente do Supremo, também deixou claro o seu incômodo com algumas colocações do presidente e de seus assessores e mais recentemente o ministro Edson Fachin. O senhor não acha que isso, num julgamento futuro, pode ser prejudicial? Porque todos, afinal de contas, estão se manifestando contra o presidente da República, de uma maneira mais dura, de uns, mais branda de outros, mas, de qualquer maneira, verberando atitudes do presidente e de seus auxiliares. O senhor não teme que mais para frente todos sejam considerados aí sob suspeita para julgar? Não, não acredito que haja nada de pessoal, né, nesses reparos que se fazem. Como vocês sabem, eu mesmo estive com o presidente da República em março lhe falando sobre essa crise e tentando traduzir a minha experiência vivida no apagão, no governo Fernando Henrique Cardoso, em que tivemos aquela grave crise por que passava o país, a crise de fornecimento de energia elétrica. E tentei dizer ao presidente que aquela crise era muito menos grave, muito menos severa do que esta que ele estava enfrentando e que era preciso ter uma equipe adequada e trazer também colaboradores dos estados e municípios. Portanto, eu fiz com espírito de cooperação e com a ideia de traduzir experiências já havidas em outro momento. Eu na verdade, de forma pessoal, torço para que o governo se estabilize, reduza o seu ciclo de crises, porque a toda semana nós temos esse quadro de repetição de crises. Eu, na verdade, formulo votos para que o governo encontre um equilíbrio, ainda que instável, não é? E pare de se conflitar com todos os demais setores. O Raul Jungmann, que viveu essa realidade política em várias funções, disse que o presidente está substituindo o que era o presidencialismo de coalizão por um presidencialismo de colisão, não é? Portanto, é um presidencialismo de conflito permanente, o que não é desejável, e aí a gente sabe que isso acaba não tendo bom desfecho. Ministro, ontem foi divulgada uma pesquisa nacional, pesquisa do Instituto Orbis, mostrando que quase 50% dos brasileiros de todo o país e todas as regiões são muito pessimistas em relação ao futuro do governo Bolsonaro. O senhor tem alguma expectativa ruim, tem um sentimento positivo, cauteloso ou pessimista com a maioria dos brasileiros neste momento? Eu tenho a impressão que vai se criando essa expectativa negativa em função dos múltiplos embates e do quadro em que nós estamos inseridos, não é? Uma pandemia grave, que não foi tratada da maneira devida do ponto de vista técnico pelos governos. Nós estamos ainda no pico da pandemia, e aí vai depender de cada região, e já estamos optando por medidas de reabertura, o que poderá significar ainda mais contaminação. A economia sofreu o impacto da paralisia, do isolamento social. Todas as histórias que nós ouvimos é de decréscimo do PIB. Muita gente perdeu o emprego. Portanto, certamente não há um clima de boa expectativa em relação à economia, e isso se transmite também diretamente para o
governo. Acho que é compreensível. Mas eu tenho a impressão de que todos nós devemos unir esforços no sentido da estabilidade institucional. Eu não estou entre aqueles que escrevem que deveria haver uma solução do impeachment ou que deveria haver uma solução de encurtamento dos mandatos pelo TSE. Eu torço para que haja estabilidade institucional e formulo votos de que o governo encontre esse equilíbrio. Ministro Gilmar Mendes, queria perguntar para o senhor como o senhor leu e entendeu aquela nota que foi emitida na sexta-noite pelo presidente Jair Bolsonaro, coassinada pelo vice-presidente Hamilton Mourão e pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo, que diz aqui o seguinte: as Forças Armadas do Brasil não cumprem ordens absurdas, como, por exemplo, a tomada de poder, também não aceitam tentativas de tomada de poder por outro poder da República, ao arrepio das leis ou por conta de julgamentos políticos. O que o senhor leu aqui dessa manifestação, ministro? Ela tem uma série de frases que carecem de interpretação, né? Sem dúvida nenhuma, estão o presidente, o vice-presidente e o ministro da Defesa tentando falar pelas Forças Armadas, né? A minha pergunta inicial: será que eles podem traduzir o sentimento das Forças Armadas? Eles receberam autorização dos comandantes? Depois tem essa outra consideração que é feita a propósito de não aceitar ordens ilegais do Poder Executivo, mas também não aceitar ordens ilegais ou julgamentos políticos de tribunais. Serão eles os juízes sobre o julgamento político dos tribunais? Quem serão os juízes? É o presidente da República? É o general Mourão? É o ministro Fernando? Ou são as próprias Forças Armadas? Quer dizer, isto fica num ambiente de névoa, não é? Muito pouco claro, e não contribui de maneira nenhuma para essa discussão e para o encerramento dessa discussão. O que eu tenho como certo é que o artigo 142 não alberga e não abriga a ideia de um autogolpe, usar o 142 para fazer uma intervenção cirúrgica por parte das Forças Armadas, retirando todos os limites que estão postos no texto constitucional. As próprias Forças Armadas são instituições constitucionais e têm que seguir aquilo que está prescrito na Constituição. Ministro, e acaba de sair a informação de que a militante Sarah Winter, ativista do Movimento 300, foi presa há instantes em Brasília, mandado de prisão autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ela que tem feito vídeos muito agressivos em relação ao Supremo, né, ministro? Sem dúvida nenhuma, né? Vários militantes têm sido muito agressivos e, como vocês disseram, talvez alguns até estavam se oferecendo ao sacrifício para conter ou obter esses raros minutos de conhecimento. Então, isso preocupa, mas é importante que a justiça atue nesses casos em que há ameaças de atentados, há ameaças de agressão, e a prisão preventiva pode ser o adequado remédio nesse momento. Ministro Gilmar Mendes, eu gostaria agora de voltar às fake news. O que são fake news, na verdade? O senhor acha que se justifica um julgamento como esse, aí, um inquérito das fake news? Fake news não tem assim um leque muito amplo de interpretações. Como é que o senhor vê essa questão? Vocês sabem, acho que o debate está colocado entre vocês também, o que são fake news, né? O que são notícias falsas. E nós que estamos aí no sistema já há muitos anos, nós tínhamos uma visão de uma notícia incorreta ou de uma notícia imprópria num modelo estático. Foi publicado num jornal tal,
ou foi divulgado num rádio tal uma notícia que não corresponde à realidade. O que nós usávamos? Nós usávamos direito de resposta. Isso era muito comum, inclusive, no ambiente eleitoral. Ou a perda do tempo de TV daquele que difundiu uma notícia incorreta. Tudo isto eram as sanções tradicionais do direito eleitoral. Hoje, com a internet e com esse mundo globalizado, com os provedores situados em qualquer lugar, as notícias falsas, na verdade, têm pernas larguíssimas. Elas correm mundo afora em questões de segundo, não é? E provocam uma destruição de reputação cujo reparo é impossível. Então, por isso que nós estamos discutindo a temática da fake news e como ela afeta as instituições. Nós vimos, Paulo, que algumas eleições estão sendo decididas com o uso de fake news. Muito provavelmente, se estiver correto aquilo que vem difundindo ali naquele filme da liberdade hackeada, nós tivemos manipulação nas próprias eleições do Brexit na Inglaterra. A eleição do Trump, talvez aqui também tenha ocorrido algum tipo de situação deste Jair. Em suma, isso é um instrumento importante hoje na luta política e na luta contra as instituições. De modo que, a mim me parece que nós temos que valorizar. Quando estamos falando de fake news, nós estamos falando de uma tentativa de civilizar minimamente a internet, de lhe dar um mínimo de disciplina. Sim. Ministro, mas tem um problema aí que fica difícil de defender, né? Na mais recente operação desse inquérito do Supremo Tribunal Federal contra a fake news, o ministro Alexandre de Moraes cita frases de parlamentares sobre o Supremo Tribunal Federal que não passam de opinião, não tem ali nenhuma fake news, é uma opinião. Pode-se até considerá-las, essas opiniões podem ser consideradas equivocadas, mas são opiniões de parlamentares. Inclusive, eles têm até a proteção constitucional de emitir esse tipo de opinião. Esse inquérito não corre o risco de ganhar digamos assim, um viés autoritário, no sentido de conspirar contra a própria liberdade de expressão, que é um bem tão fundamental na nossa democracia? Eu não vejo que haja esse risco. Talvez o rótulo para esse inquérito de fake news seja algo simplificado, de alguma forma, porque ele investiga vários ataques às instituições. Pessoas que, por exemplo, na Deep Web, anunciavam assassinato de ministros do Supremo. Grupos que faziam simulação de assassinatos de ministros do Supremo. Nós estamos falando disto. Pessoas que planejaram ataques a casas de famílias de ministros do Supremo. Então, é disso que nós estamos falando. Então, a placa fake news conta pouco. Em relação a essas pessoas, especialmente parlamentares, que fazem ataques às instituições, por exemplo, que defendem o fechamento do Supremo ou do Congresso, eu acho até que o Congresso tem o remédio adequado para essas pessoas. Elas podem até estar cobertas por imunidade, mas como você sabe, e sabe muito bem, elas teriam que ter responsabilidade perante a própria casa. Deveriam responder na comissão de ética de cada uma das casas. Acho que tudo isso ajuda para esse nosso aprendizado. Nós conversamos aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, ao vivo com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, em áudio e vídeo, para você que nos acompanha também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Obrigado pela entrevista, ministro. Até uma próxima. Um grande abraço para vocês todos. Prazer.